Glória a Deus. Cumprimento novamente a igreja na paz do Senhor, amém? Olha, queridos, posso dizer para vocês hoje que está sendo difícil suportar o peso da glória de Deus. É uma vontade tão grande de gritar, de pular, de chorar e adorar ao mesmo tempo. Desde o momento que eu coloquei os meus pés aqui na casa do Senhor hoje, eu fui tomada por uma glória tão sobrenatural que eu não sei explicar para vocês. Mas eu posso dizer que Deus, Ele é tremendo. E só não sente a glória dEle hoje quem não está ligado hoje com o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 26. Aleluia, Jesus. Livro de Mateus, capítulo 6. Capítulo 7, versículo 21 ao 26. Amém? Amém? Diz a palavra do Senhor o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. No momento que nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós começamos a trilhar ali uma caminhada com o nosso Deus. E naquele mesmo momento que nós começamos a trilhar uma caminhada com o Senhor, nós temos um chamado. Mas esse chamado, o que você tem feito dele? O que você tem feito para cumprir aquele chamado que o Senhor tem feito para você? Será que você tem feito de acordo com a palavra de Deus e tem cumprido o ID que Ele tem tanto pedido para você? Ou será que você acha que a tua fé é suficiente para você chegar aqui nesse banco nessa noite, achar que a tua fé te garante a tua salvação? E eu vou te dizer para você que não te garante, porque a fé sem obras ela é morta. Não adianta você ter fé se você não fizer a obra, porque não é o suficiente. Uma boa relação com Deus, ela não é apenas uma questão de palavras. Não é você saber se expressar e falar bonito diante de Deus. Para você ter uma relação de intimidade e comunhão com o Senhor, primeiramente, você tem que estar na presença dEle. Segundo, você passa a ser o templo do Espírito Santo. O teu templo ele tem que estar limpo, porque Deus ele não habita em templos sujos. Deus ele está chamando. O anjo do concerto está passando pela terra. E o Senhor, Ele tem chamado a sua igreja para o concerto. Sabe por quê? Ele está e voltar. Ele não está voltando. Ele vai voltar. E se o anjo do concerto está passando, e jovens estão sendo sonhos, e velhos estão sendo visões, está se cumprindo a palavra do Senhor. E será que você tem sido sábio o suficiente para construir a tua casa sobre a rocha? Será que vocês têm estado na rocha firme no Senhor? Ou será que quando bate a primeira chuva, a primeira tempestade, nós até cantamos no louvor que ainda há pouco, que Deus ele está no vento, Deus ele está na tempestade, Deus ele está no vendaval, mas Deus ele está ali. E será que você está preparado para receber Deus na tua vida? Da forma verdadeiramente como Ele é? Será que você está preparado para suportar o peso da glória do Senhor?
Deus, Ele quer te usar grandemente. Deus, Ele tem preparado vasos. Ele tem adornado vasos. Os vasos rachados, Ele está remoldando. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer você transbordar da unção do Espírito Santo de Deus. E essa unção não está sendo suficiente. Deus, Ele quer derramar essa unção sobre a terra. Mas por causa da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. O Senhor, Ele tem se revelado grandemente não só na palavra dEle. O Senhor tem levantado profetas acerca da vinda dEle. Não estamos mais no tempo de brincar, de servir ao Senhor. Não estamos no tempo mais de brincar, de vir para a igreja e dizer, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou lá na igreja rapidinho. A partir do momento que nós colocamos os nossos pés ali naquela porta, Deus, Ele já está aqui. Ele já te separou, Ele já te preparou para que você chegasse aqui nesse lugar. E quando você chega aqui nesse lugar, que você abre o teu coração para receber a Deus, que você abre, rasga a tua alma, diz, Senhor, eu estou aqui. Deus, Ele começa a falar com você. E você começa a ouvir a voz do Senhor. E o peso da glória do Senhor é muito grande nas nossas vidas. Mas para que você possa receber o peso dessa glória, você precisa abrir a tua boca e dizer, Deus, derrama a tua glória, eu te presto os meus ombros, Senhor. É assim que Deus quer trabalhadores para a obra dEle. O Senhor, Ele não quer, querido, que nós somente aceitamos a Ele e ficamos sentados nesses bancos. O Senhor, Ele tem despertado a igreja dEle. O Senhor, Ele tem se revelado acerca da sua vinda. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós temos que fazer a diferença. Que nós possamos ser sábios o suficiente para que nós possamos nos alicerçar sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. A pedra fundamental da igreja. O Senhor, Ele tem falado grandemente conosco em todos os cultos, todas as pregações, todos os louvores. Ultimamente eu tenho andado muito inquieta na minha casa, porque o Senhor, Ele tem me dado muitas revelações em sonhos. E eu compartilho sempre isso com o meu pastor. E o Senhor, acerca do que Ele tem revelado, é sobre a vinda dEle, é sobre a seara dEle, é sobre a colheita dEle que Ele vai fazer. No momento que eu abri a palavra do Senhor, que estava falando ali sobre o anjo do concerto está passando, eu senti um arrepio tão grande dentro de mim, e eu disse, meu Deus, está chegando o teu dia, Senhor. Nós não estamos no tempo mais de nos conformar com este lugar. Nós estamos aqui primeiramente somente de passagem. Nós estamos aqui para ficarmos aqui fixamente, porque a nossa morada é lá com o nosso Deus, a nossa morada é lá com o nosso Pai. A nossa morada é na cidade celestial. Não se acostume com este lugar. Será que as nossas obras, ela tem agradado o nosso Deus? Será que nós estamos trabalhando para Deus firmemente com amor? Ou será que nós só estamos fazendo a obra do Senhor como moeda de troca? Eu vou fazer a obra do Senhor porque Ele vai me abençoar. Porque a Bíblia dele fala aqui, que se eu fazer a obra dele, eu vou ser próspero. Se eu fizer a obra dele, eu não vou passar por nada. Será que nós estamos tratando a obra de Deus como essa moeda de troca? Será que nós só estamos trabalhando para o Senhor em troca de algo, em troca de receber algo do nosso Deus? Aqui no versículo 22 diz assim: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sabe da que ele está se falando aqui? Sobre aqueles que se engrandecem daquilo que fazem para Deus. Eu sou usada por Deus, aonde eu vou pessoas são curadas. Não é Deus ali que está falando, é Ele se engrandecendo. Quem cura é Deus, mas Ele está usando aquela glória que o Senhor derramou sobre Ele para se engrandecer. No nome de Deus eu profetizo, aonde eu vou pregar os lugares ficam cheios. Tem muitos pregadores assim, infelizmente, que estão se enchendo de si mesmos e se esquecem de se encher da glória de Deus.
E diz aqui mais no versículo 23, e diz o Senhor: e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tenho acompanhado muito a internet, eu acompanho muitas páginas gospel. E o que a gente vê de páginas reclamando, porque o pregador tal se recusou a pregar porque não encheu a igreja, porque não foi vendido todos os ingressos para estar ali, querido. Para se pregar a palavra de Deus, ela é gratuita. Para pregar a palavra do Senhor é por amor, não é por dinheiro. Jesus Cristo, ele fazia isso por onde ele passava. Em qualquer lugar que ele passava, ele arrastava multidões. Mas sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele. E ele fazia aquilo com amor. Ele fazia aquilo porque ele sabia que a palavra de Deus deveria ser pregada. Ele também sabia que o sacrifício que ele havia de fazer também estava chegando. Um sacrifício tão grande, como a irmã falou ainda há pouco, ele se despiu do trono da glória dele. Para que nós, que somos pecadores, pudéssemos estar aqui hoje. Para receber um pouquinho dessa glória. Para que nós pudéssemos fazer um pouquinho do trabalho para Ele. O Senhor, Ele tem levantado muitos discípulos sobre a terra. O Senhor tem chamado a muitos, mas poucos serão escolhidos, porque muitos não estão fundamentados na rocha que é Deus. Muitos estão construindo a sua casa sobre areia. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé e as obras, elas precisam andar juntas. Elas não andam separadas. Elas precisam agir juntas, para que nós possamos fazer o trabalho do Senhor, para que nós possamos cumprir o ID do Senhor. Primeiramente a fé e segundo o Senhor. Eu me disponho a fazer o teu ID. Eu me disponho a fazer o teu trabalho. O que tu queres de mim? Muitos não têm a coragem de abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu me disponho. Nem todo mundo quer ir para campo missionário. Sabe por quê? Está aqui a missionária que ela pode dizer, é árduo, é doloroso, é trabalhoso. Quantas e quantas vezes ela já não pensou em desistir? Ela saiu do conforto da casa dela, saiu ali do conforto do lar dela, para cumprir o ID do Senhor, para fazer o trabalho para Deus. E é árduo, mas o galardão dela também é grande. Se dermos muitos frutos, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Lá no livro de João, capítulo 15, versículo 8. Que nós possamos frutificar, que nós possamos ser árvore frutífera. Que nós não venhamos ser árvores secas, que nós possamos frutificar, que nós possamos plantar, semear, para que possamos fazer a colheita do nosso Deus. Que nós possamos ser servos, primeiramente. Porque para servir ao nosso Deus, nós primeiramente devemos ser servos. Para que nós possamos receber as bênçãos do nosso Deus, nós primeiramente devemos estar de acordo com a vontade dEle. Ninguém recebe bênção se você não gosta de servir. Aquele que gosta somente de ser servido não recebe bênção do Senhor. Porque se o nosso Jesus ali, Ele veio para servir. Na última ceia, Jesus ali não abaixou ali, não lavou o pé dos discípulos. Ele estava servindo, quando ele deveria ser servido. Mas ele foi humilde. Ele lavou, ele enxugou, ele ceou com todos aqueles. O nosso Jesus, ele era uma pessoa humilde. Ele se despiu de tudo. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi cuspido, foi açoitado, crucificado. As tribulações que nós passamos hoje aqui nem se compara com o que ele viveu. Mas hoje nós estamos aqui, graças a esse sacrifício tão grande, para fazer o ID do Senhor, obedecer a palavra do nosso Deus. E eu vou te perguntar 3 coisas nessa noite.
E nessa noite você vai se fazer essa pergunta. A primeira delas é: eu estou de fato obedecendo a palavra de Deus? Será que eu prego e vivo aquilo que eu prego? Segundo, tenho amado o meu semelhante? Será que eu tenho amado o meu próximo? Será que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não tenho amado o meu próximo? Será que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não tenho amado aquele que me aborreceu? Se eu não tenho coragem de abrir a minha boca e dizer, orar pela vida dele? Apresentar a vida daquela pessoa para Deus? Terceiro, tenho colaborado para o crescimento do reino de Deus aqui na terra? Se faça essa pergunta. O que você tem feito para colaborar com o crescimento da obra do Senhor? O que você tem feito para colaborar para o crescimento, para que pessoas conheçam ainda mais a palavra do nosso Deus nesses últimos dias que estão se cumprindo? A Bíblia diz claramente que o homem não é salvo por fazer boas obras. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É o que eu acabei de falar agora. Infelizmente, muitos têm se gloriado no que Deus tem feito na vida deles. Muitos têm se enchendo da soberba, de dizer, eu faço isso para Deus. Ah, talvez o meu galardão seja maior, porque eu faço tal coisa. E o Senhor diz nessa noite, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Será que o nosso Jesus, ele se engrandecia pelo que ele fazia? Será que ele se engrandecia quando ele curava um cego? Quando ele curava um paralítico? Será que ele se engrandecia como se ele tomasse aquela glória para ele? Nós deveríamos seguir Jesus como um espelho. Nós devíamos nos apartar da iniquidade, nos apartar do mal, nos apartar do pecado. Somos pecadores. A palavra de Deus, ela diz assim, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas igrejas têm usado isso para fazer determinados tipos de coisas dentro da igreja. Essa semana eu estava ouvindo sobre uma determinada igreja que faz rave gospel, para atrair jovens. E os jovens ficam ali dançando e pulando com uma dança mundana. A diferença é, a batida, a letra é gospel, mas a batida é mundana. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo me convém. E eles acham que isso é, eu estou fazendo isso para atrair os jovens. Quando, na verdade, deveria ser mostrada a verdade para aqueles jovens. Os jovens, eles não devem ser ensinados da maneira errada. Eu posso dizer para vocês que eu venho da Assembleia de Deus tradicional, que naquela época não podia se usar nem o batom e muito menos uma calça jeans. Se o pastor me visse na rua de calça jeans, tu pode contar que eu estava disciplinada no banco. Eu sou desse tempo. Hoje em dia a geração mudou muito. Hoje em dia as igrejas mudaram muito. E aqueles que não acham que a doutrina não está correta, abrem uma igreja conforme acham que a doutrina é correta. E por isso tem se aberto muitas igrejas. Mas em quais delas o Senhor ele está presente? Em quais delas, de fato e de verdade, o Senhor ele está habitando? Deus ele não habita em placa de igreja. O Senhor, ele habita onde há servos que são tementes a Ele, onde há servos que são templo do Espírito Santo dEle. O Senhor, ele habita onde tem servos que buscam Ele em espírito e em verdade. É ali que o Senhor, ele habita. O Senhor, ele sonda e conhece os nossos corações. O Senhor, ele conhece, ele esquadrinha o nosso deitar, o nosso caminhar, o nosso levantar, os nossos sonhos e até os nossos pensamentos. O Senhor, ele esquadrinha tudo. E ele conhece quem são, de fato, os verdadeiros adoradores dele. E nós devemos ter muito cuidado com esses falsos profetas. Devemos ter muito cuidado com esses falsos faladores da palavra de Deus, que deturpam a palavra de Deus e que vão desviando a muitos
do caminho que devem seguir. Lá no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao 8, fala assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e na renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Nós somos herdeiros do nosso Deus. Nós fomos chamados, fomos escolhidos muito antes do firmamento ser criado. O Senhor, Ele já escolheu a cada um de nós. Cada um de nós, o Senhor, Ele tem dado um dom. Cada um de nós temos um chamado. Só que, infelizmente, muitos têm medo desse chamado. Muitos têm medo de cumprir esse ID do Senhor. Ah, porque todos aqueles que cumprem o ID do Senhor, eles passam uma prova. Eles passam uma peleja. Pastorear uma igreja não é fácil. Ser missionário não é fácil. Você pregar a palavra de Deus, você se dispor para pregar a palavra de Deus não é fácil. Outro dia eu falei aqui numa pregação que eu dei, que muitos falam assim: poxa, parece que quando eu estou me firmando ali para pregar a palavra do Senhor, Satanás ele se levanta. Mas ele cai por terra porque você é lavado pelo sangue de Jesus. Ele não tem autoridade nem poder sobre a tua vida. Ele não tem autoridade nem poder sobre a tua casa. Não tenha medo. Suba ao monte para encontrar com o Senhor. Falamos isso no louvor agora há pouco. Senhor, me tira o medo. Em vez de você pedir para Moisés subir no seu lugar, suba você mesmo. Não desista no caminho. Vai encontrar face a face com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas. O Senhor, Ele não veio para os justos, Ele veio para os injustos. O Senhor, Ele quer salvar a muitos. O máximo que o Senhor puder salvar para eles, Ele vai ficar feliz. Só que Satanás, ele tem se levantado no meio da igreja. Ele tem dado o espírito de desânimo, sono da indolência. E as pessoas estão desistindo de pregar o evangelho do Senhor. Muitas pessoas usam a vergonha como desculpa. Usam a falta de tempo como desculpa. Isso não é desculpa. Será que quando você estiver diante ali do nosso Deus, você vai dizer: Senhor, eu não tive tempo, eu trabalhei muito, eu não pude pregar a Tua palavra. Ah, meu Deus, eu era muito tímido. Moisés também não sabia falar, e Deus usou a boca dele para falar. Então que você venha a ser como Moisés. Não usa como a tua timidez como obstáculo para pregar a palavra de Deus. Quando as minhas boas obras podem ser vistas por Deus como iniquidade? Quando nós fazemos por motivações erradas. Quando nós fazemos a obra do Senhor, como eu acabei de falar ainda há pouco. Eu vou fazer a obra de Deus porque eu quero receber uma bênção. Eu vou me dedicar na obra de Deus porque eu estou orando para que Deus me dê a minha casa. Eu vou fazer a obra de Deus porque eu estou orando para que o Senhor me dê o meu carro. Isso é uma motivação errada. E isso é uma obra iníqua, da qual o Senhor não se agrada.
qual é a obra correta? Quando você faz com amor e de coração. Quando você dedica o teu tempo para o Senhor. Quando você faz aquilo com alegria, com prazer, com gozo. Isso é uma obra apresentável ao nosso Deus. Essa é a obra que você deve fazer para o Senhor. É apresentar-se a Ele como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar. E é assim que Deus ele tem nos preparado. Nós temos passado por provações tão grandes, porque servir ao Senhor é um caminho doloroso, é um caminho espinhoso, não é fácil, nem para o nosso Jesus foi, quanto mais para nós. Mas que você venha fazer essa obra com amor e com dedicação. Não deixe o espírito de desânimo te abater. Não deixe as circunstâncias do dia a dia, os problemas, as dificuldades te desanimarem. Te blinda com a couraça da justiça, o capacete da salvação e o escudo da fé. Te blinda, diga: Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti. Mas Deus, Ele quer que você abra a tua boca primeiramente. E o que o Senhor quer que você abra a tua boca, diga: Senhor, eu me disponho, blinda a minha vida para que eu possa fazer o teu trabalho. Me ajuda que diante das circunstâncias eu não venha a perecer. Me ajude a passar por esse deserto que é tão grande. Ah, Senhor, eu estou no meio de uma tempestade. O Senhor, Ele está no meio dela contigo. Ah, Deus, eu estou passando por uma tribulação no meio do mar. O Senhor, Ele está na proa do barco com você. O peso da glória ele é muito grande, querido. Se você pudesse ter a oportunidade de abrir os teus olhos espirituais, você veria o quão tão grande é a glória do Senhor. Mas nós que somos seres humanos, falhos, não suportaremos essa glória. Eu tenho certeza que muitos aqui já sonharam em estar na presença de Deus. Muitos já puderam estar ali na presença dos santos, mas ninguém nunca conseguiu ver a face do Senhor, porque a glória do Senhor ela é insuportável. É uma glória tão grande que você cairia morto se você pudesse ver. É uma glória tão pura, tão gloriosa, tão tremenda, que nós não seríamos capazes de suportar. Vamos voltar ali no povo ali no Egito. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles começaram ali a falar, a brigar, porque só Moisés ouvia a voz do Senhor. E eles ali se prepararam. Mas quando Deus começou a falar, eles não aguentaram. Não, Moisés, fala tu com Deus, porque senão nós morreremos. E é assim que muitos têm medo de ouvir a voz do Senhor. Muitos têm medo de ouvir o chamado que Deus tem feito. O anjo do concerto, ele está passando. Não adie mais a cumprir o teu chamado. Não adie mais esse dia. Para que você não fique no dia em que o Senhor levar a sua igreja. Para que você não fique chorando e lamentando. Quando o Senhor arrebatar a noiva dele. Que você venha estar firme e preparado. Para quando esse grande dia chegar. Para que você possa chegar com alegria. E dizer: Senhor, está aqui as obras das minhas mãos, Pai. Com alegria, com amor eu me dispus a fazer. Eu não fiz para me engrandecer, que eu diminua, mas que tu cresças, Senhor. É assim que nós devemos fazer a obra do Senhor. E é assim que o Senhor tem levantado a muitos. É assim que Deus ele tem chamado a muitos. Que você venha escutar a palavra do Senhor. Que você venha colocar em prática a palavra do Senhor. Construa nessa noite a tua casa sobre a rocha. E que o teu alicerce venha a ser Deus. E mais ninguém. Pode vir a tribulação, pode vir a contenda, pode vir o espírito de desânimo, depressão. Nada disso vai te abalar, porque a tua casa está sobre a rocha. Nada disso vai te abater, nem a ti e nem a tua casa. Porque no momento que você diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, todos nós estamos fundamentados na rocha, que é o nosso Deus. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo de uma motivação errada.
E aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas para Caim, está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Mas para Caim a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? E bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta sobre ti, será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim ali, em vez de ele apresentar a melhor oferta dele para Deus, como Abel fez, ele pegou as sobras. Ele não deu para ele o melhor do Senhor. Ele apresentou ali o que sobrou. Que nessa noite você venha dar para o Senhor o teu melhor. Que você venha te apresentar da melhor forma diante de Deus. Que você venha colocar diante do altar do Senhor a tua melhor oferta. Que você venha dizer: Senhor, eu sou o teu altar. Olha a minha vida, Deus, eu me coloco como o melhor diante de ti. Seja o melhor na presença de Deus. Seja o melhor para o Senhor. Seja um sacrifício vivo para Deus. Que você venha se revestir dessa noite, de toda unção, de toda glória. Amados, é uma coisa tão tremenda e tão gloriosa, que só dá vontade de chorar na presença de Deus. É assim que eu estou me sentindo hoje. Somente com vontade de chorar e nem te pedir nada, somente de agradecer por essa unção tão grande, por esse calor, por esse avivamento tão grande que eu estou sentindo na minha vida hoje. Sabe o que é isso, querido? O Senhor, Ele tem derramado o avivamento dEle sobre a igreja dEle. E aqueles que estão firmes e fundamentados e dizem: Senhor, eu quero sentir o teu avivamento, eu não quero me trancar. Você sente a presença do Senhor. E você sente vontade de pular, gritar e chorar. É assim, dessa forma que eu estou me sentindo hoje. Fique de pé nessa noite. Venha até aqui na frente. Traga a tua melhor oferta para Deus. Seja um sacrifício vivo na mão do Senhor nesse momento. Diga: Senhor, eis aqui a minha vida. Habita, Senhor, no teu templo. Eu sou o teu templo, Senhor. Limpa as minhas vestes. Purifica a minha vida. Para que eu venha me apresentar a ti como um obreiro aprovado. Pai maravilhoso e santo. Ah, Deus querido e santo, tu tem derramado do teu avivamento, Pai. Ah, Senhor, queremos ser cheios da tua glória. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nós queremos fazer um concerto contigo nessa noite. Nós queremos fazer uma aliança contigo, meu Pai. Nós queremos fazer o teu ID, Senhor. Que nós venhamos construir a nossa casa sobre a rocha, Senhor. Ah, meu Deus, tu tem despertado a tua igreja, Pai. Tu tens derramado do teu avivamento. Tu tens dado sonhos e visões, Senhor. Porque o teu dia está se aproximando, Pai. E tu tens alertado teus filhos porque tu és misericordioso. Porque tu nos amas, Senhor. Tu queres o melhor para nós porque tu és o nosso Pai. Tu és o nosso amor. Oh, Deus amado e santo, aviva a tua igreja, desperta do sono da indolência, lança por terra o espírito de frieza espiritual, Senhor, que impede, meu Pai, a muitos de sentir a tua presença. Que nós venhamos ser avivados e cheios cada vez mais de ti. Que nós venhamos para a tua casa com alegria e com fervor. Que tu venhas nos dar ânimo, nos sustentar, Pai, para os dias que ainda serão vindouros, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração nessa noite. Que a tua palavra, meu Deus, ela venha ficar nos nossos corações. Que ela venha ficar enraizada e cravada. Que nós possamos, Senhor Jesus, viver aquilo que nós lemos na tua palavra. E é o que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.